E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Bom, aqui eu tô gravando a aula de tarde, né? Então é boa tarde ainda. É, Então a gente vai iniciar as nossas atividades da disciplina de Fundamentos de Matemática. é, Fundamentos de Matemática. Eu sou o professor Jefferson, tá? Hoje até o dia 18 eu tô como coordenador do curso, tá? E aí, depois disso, volta. Na verdade, eu sou o vice-coordenador, né? E como professor Tiago Gonçalves, que é o professor de física, né? Ele tá de férias e acaba que eu fico substituindo ele nesse período de férias. Eu acho que ele não tem disciplina com vocês, mas ele tá lá, tá pelos grupos aí que a gente tem conversado, tá? Principalmente o colegiado, colegiado de matemática e física, que eu devo ter adicionado todos vocês, e também um outro grupo que eu acho que é só de informes, só de informes da coordenação. Mas ele está por lá. Qualquer dúvida, qualquer problema que surgir aí ao longo do semestre acadêmico, né? Depois do dia 18 é com ele, tá? Até o dia 18 eu consigo resolver, né? Aí quando ele retorna, ele assume as atividades da coordenação de forma contínua, aí, tá? Mas vamos conversar aqui sobre a disciplina de fundamentos de matemática, né? Então, como eu falei para vocês, sou o professor Jefferson, sou professor do ISB desde o ano de 2012. Ah, Entrei em 2012, finalzinho de 2012, e aí na sequência fiquei até o 2016. Foi o ano que eu saí para fazer meu doutorado e retornei em 2020, né? E aí já tem os períodos aí acadêmicos de trabalhando inclusive com essa disciplina de fundamentos de matemática. Essa disciplina é uma disciplina tida como disciplina básica do curso. É uma disciplina mais elementar, porque tem muita coisa que vocês viram no ensino médio, tem muita coisa que vocês viram lá no ensino fundamental, inclusive, tá? E é uma disciplina que a gente considera essencial para a matemática de ensino superior, né? Porque é uma espécie de revisão para o que a gente vai enfrentar na sequência, né? Lá no terceiro período, quando vocês tiverem, né, a primeira disciplina de cálculo, que é cálculo 1, inclusive, geralmente eu que ministro essa disciplina também. Então, o cálculo 1 ele é, na verdade, uma extensão dos trabalhos que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Que essa disciplina, essencialmente, a gente vai trabalhar com função, tá? Com função afim, função do segundo grau, modular, exponencial, enfim. A gente vai ver diversos tipos de funções. E o cálculo 1, né, que é a primeira disciplina, né, de nível superior que vocês vão ter aí na área de matemática, é a disciplina que vai trabalhar justamente questões envolvendo funções de uma forma mais elaborada. Tá? Então, tomem essa disciplina como disciplina básica, né, que vai servir como um fundamento para você ter uma noção lá em cálculo 1, certo? O que mais? É uma disciplina que não é pré-requisito. Deixa eu só confirmar aqui. Agora eu fiquei confuso. Na verdade, acho que as elementares não são pré-requisito para nenhuma disciplina. Ah, na verdade, é justamente é justamente isso. O fundamento de matemática vai ser pré-requisito para vocês cursarem cálculo 1, tá? Tá, aí vamos com calma, né? O que é esse tal desse pré-requisito? Pré-requisito é toda disciplina, que a gente chama de pré-requisito, é toda disciplina que você necessita ter cursado e ter sido aprovado
para cursar, por exemplo, uma outra disciplina. Então a gente tem essas certas amarrações aqui. Por exemplo, você vai fazer fundamentos de matemática agora, né? Terminou a disciplina, você pode, né, ser aprovado ou ser reprovado. As duas únicas possibilidades. Se você for aprovado, você consegue se matricular em cálculo 1, né, e cursar a disciplina de cálculo 1. Porque o pré-requisito para cursar cálculo 1 é ter sido aprovado em fundamentos de matemática. Certo? E aí, então é justamente isso. Esses pré-requisitos são essas amarrações que a gente faz ao longo do curso para que a gente tenha uma certa base, né? Por exemplo, você vai fazer cálculo 1 e você não foi aprovado em fundamentos, é uma certa é um problema, porque você necessita de conhecimentos da disciplina de fundamentos de matemática para cursar cálculo 1. Então é por isso que esses pré-requisitos existem, certo? Então, muito cuidado com essa disciplina, é uma disciplina importante. Você vai necessitar dela lá no terceiro período quando for cursar cálculo 1. Se você for reprovado agora, tá? Ela provavelmente só é ofertada de novo no daqui a um ano, né, para a turma que vai entrar, né, a próxima turma que vai entrar no vestibular, enfim. Então, no segundo período você já tem outras disciplinas e essa disciplina não é ofertada, tá? Só vai ser ofertada lá quando vocês estiverem no terceiro período. Só que o problema é, lá no terceiro período você já deveriam estar cursando cálculo 1. E se você não for aprovado, você não consegue cursar cálculo 1. Tá? Então tomem cuidado com essas situações relacionadas a pré-requisito. Esse é o primeiro aviso, né? Olhem a matriz do curso e lá tem a, a, todas as disciplinas que necessitam de algum pré-requisito. Tá? No próprio portal do aluno, você consegue verificar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, que eu acho que eu consigo fazer isso agora. Aproveitando essa. É porque essa nossa aula inicial é uma aula de mais de apresentação do plano de ensino. Não vou ter conteúdo hoje com vocês, tá? Então eu vou apresentar o plano de ensino e dar alguns informes, tanto da disciplina e aproveitando aqui, passando algumas orientações para vocês relacionadas a relacionadas a coordenação do curso, tá? Aproveitando para fazer isso junto. Deixa eu selecionar essa opção. Que o meu portal, ele, né, tem mais funções, obviamente, que o de vocês, mas quando vocês entrarem no portal, o que vai acontecer? Vocês conseguem verificar uma série de informações, né? Tanto a respeito do Covid, a gente tem um questionário, né? Se alguém tiver com algum sintoma de alguma coisa, esse questionário que vocês podem preencher aqui, tá? Deixa eu ver se está aparecendo direitinho para vocês. Tá. E ele dá uma espécie de diagnóstico e uma forma de orientação para vocês, tá? Aqui em serviços a questão das solicitações de matrícula, é aqui que vocês vão verificar a partir, assim, solicitação de matrícula. Como é que funciona a solicitação de matrícula, né? Essa primeira matrícula de vocês, ela é uma matrícula automática, né? Porque todo mundo ingressou, todo mundo quer cursar lá, todo mundo é colocado em todas as disciplinas do primeiro período, correto? A partir do segundo período, vocês devem necessariamente solicitar matrícula em disciplinas, tá? Vocês devem solicitar matrículas em disciplinas. Isso fica disponível em determinadas datas. Essas datas a gente faz divulgação constante nos grupos, tal. Ó, começou a primeira solicitação. Para essa solicitação de matrícula, a gente tem 3 solicitações. A primeira solicitação, que é a solicitação mais importante, né, que a gente recebe o maior volume de solicitação de matrícula. Depois disso, tem a segunda solicitação e depois disso tem a terceira solicitação.
Então, 3 períodos aí para você solicitar matrícula, mas ainda chega aluno lá no começo do período, eu não solicitei matrícula, esqueci, eu perdi o prazo. Então, não façam isso. Verifiquem os prazos certinhos, a gente sempre vai estar divulgando essas datas para vocês, tá? Então, se organizem para não perder esses prazos. E aí sim, falando de solicitação de matrícula. Então, toda vez, a partir do segundo período, vocês já vão fazer isso. Entrar no portal na época que foi estabelecida para você fazer solicitação, e você vai solicitar matrícula, né? E aqui vai aparecer uma série de disciplinas, né, disciplinas obrigatórias. Aqui é um curso aleatório, não é necessariamente um curso de matemática, mas é só uma espécie de simulação do que vocês teriam que fazer, tá? Por exemplo, tenho essas disciplinas e vai aparecer todas as disciplinas do curso, né, que você pode fazer a partir do segundo período, tá? E aí você vai lá, marca a opção, escolhe, né, qual que é a turma que você vai querer cursar, né, porque às vezes, geralmente é uma turma única, né? Aqui aparece duas, por exemplo, nessa, né? É a disciplina de Direito Civil. Só um exemplo aqui, né, aleatório, disciplina de Direito Civil 1, aí você vai lá, marca a opção, né? E aqui você tem os detalhes de ver qual é o horário da disciplina, se ela precisa de pré-requisito, tá? Por exemplo, aqui, ó, em relação aos detalhes, aí eu vejo o horário da disciplina, o professor responsável pela disciplina e se necessita de pré-requisito, por exemplo. A disciplina de direito é porque eu não tenho a funcionalidade de mostrar para vocês para matemática, mas enfim. Essa disciplina, então, aqui em pré-requisito vai elencar qualquer disciplina que você tem que ter sido aprovado, né? Ou no período anterior ou em outros períodos para que você curse a disciplina aqui, tá? Então essas informações são todas disponíveis aqui. E aí tá, né? Selecionou, vai aqui para o final, ó, ela já, né? Se você marcou a caixinha lá, ela vem aqui para o final, automaticamente já aparece aqui nessa caixa e você tem só que colocar esse código e efetivar a solicitação. Pronto, você solicitou a sua matrícula. Não significa, não significa que você está matriculado automaticamente. Por quê? A gente tem um período para receber essas solicitações de matrícula e um período em que o sistema vai processar as matrículas, ok? E aí ele vai analisar, porque o que acontece, né? Ele vai analisar se você tem o pré-requisito, né? Algumas disciplinas não precisam realmente de pré-requisito, outras precisam. Não é toda disciplina que precisa de pré-requisito. Se você tem, né? Se há necessidade de pré-requisito e se você foi aprovado, o sistema vai analisar isso. O sistema vai analisar conflito de horário, por exemplo, você solicitou uma disciplina. E essa disciplina está conflitando com outra disciplina, o sistema vai recusar uma das duas. A sequência aqui, ó, que você coloca as disciplinas, essa ordem aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, eu marquei 3 disciplinas aqui, né? Essa ordem que é colocada aqui é justamente a ordem com que o sistema vai processar. Por exemplo, ele pegou aqui Sociologia Geral e Jurídica. Ok, aí ele vai processar a tua matrícula nessa disciplina, te matriculou. Quando chegar aqui, por exemplo, em Direito Civil 2, se ela tiver lançada no mesmo horário que essa, aí você já não consegue pegar Direito Civil 2, por exemplo, porque você já está matriculado. Então a ordem com que você marca aqui é a ordem com que o sistema vai processar essa sua matrícula e vai dizer, olha, ele preferiu colocar a sociologia geral e jurídica em primeiro lugar. Então, sempre tenham isso em mente quando vocês forem fazer a solicitação de matrícula. O que mais que a gente tem? Aqui a parte da solicitação é isso. Ah, sim, o sistema vai precisar de um determinado período, geralmente é uns 3, 4, 5 dias para processar todas as matrículas, e aí, quando a matrícula é confirmada, você consegue verificar. Cadê-nos? Declaração. Consultas e relatórios. Aqui em consultas de relatórios você tem seu comprovante de matrícula. Só quando esse documento está disponível é que você realmente está matriculado na disciplina que você fez a solicitação. Então,
O sistema aceita a sua solicitação, leva um tempo para processar e depois ele emite o resultado. O resultado que é emitido é com base nesse comprovante de matrícula, que é justamente esse documento que eu acho que vocês não estão vendo, né? Esse documento aqui que é o comprovante de matrícula, né? Muitas situações na vida acadêmica de vocês vão precisar comprovar que estão matriculados. Como é que eu comprovo que eu estou matriculado? Com o comprovante de matrícula, tá? Então esse documento é o documento que vocês vão emitir, tá? Aqui no eCampus, na opção Consultas e Relatórios, comprovante de matrícula. Aqui vocês também têm a opção de histórico escolar de vocês, tá? Que é, no caso de vocês, ele está zerado, né? Só as disciplinas que vocês aparecem matriculados. Mas aqui tem toda a série de disciplinas que vocês forem cursando e sendo aprovados, né? Vai aparecer aqui no histórico escolar de vocês. E, e aqui no final, né, tem uma coisa que é importante, e aí as disciplinas que, né, foram cursadas ficam em cima, as disciplinas que são obrigatórias que você ainda precisa cursar, elas aparecem aqui na sequência, todas elas. E, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante do histórico, que muitas seleções, por exemplo, elas são feitas com base no rendimento escolar. Esse rendimento aqui escolar tá ridículo, mas vamos lá. Coeficiente de rendimento. Que o sistema automaticamente pega todas as médias de todas as disciplinas que você cursou e ele dá esse coeficiente de rendimento aqui, tá? Nesse caso, ele pega e soma todas as médias finais de vocês e obtém uma média que é chamada de coeficiente de rendimento, né? Como se é uma espécie para a gente acompanhar como é que está o desempenho de vocês, né? Quanto maiores forem as médias de vocês, obviamente maior vai ser o coeficiente de rendimento escolar. Se você aprovar com 10 em todas as disciplinas do primeiro período, automaticamente o seu coeficiente de rendimento vai ser 10, né? Você vai ter uma média aí dessas disciplinas todas, certo? Então, histórico escolar, que mais? Em consultas e relatórios você tem quadro de horário, né? A parte de notas e frequências, elas vão sendo lançadas aqui. Assim que o professor corrigiu uma avaliação, uma prova, aí você vem e consulta aqui, né? Aqui o código da disciplina e esse primeiro item aqui é o peso, geralmente é peso 1 para todas as notas, e aqui a nota do que o professor lançou, né? E aí você tem várias notas parciais, né? Aqui, esse ME significa média de exercícios, né? Sei lá, o professor fez 3 avaliações ao longo do semestre, então ele vai ter uma média de exercícios aqui. PF significa prova final e média final, falta e a situação se você foi aprovado ou reprovado. E se foi efetivado no histórico já, vai ficar com um tracinho verde aqui, mas depois a gente vai falar disso aqui, tá? O que mais? Aqui aproveitamento de estudo para quem já fez alguma disciplina em outro curso de graduação e quer fazer aproveitamento disso, mas tem muita coisa que vocês podem explorar aqui no portal. Sim, mas o que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, era a matriz, né? Matriz do curso. Então aqui em matriz do curso, vamos lá, deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar isso aqui. Acho que está aparecendo de boas. Matriz do curso, vocês vão selecionar ensino superior, graduação regular Quari, tá? Que aí vai aparecer todos os cursos do ISB, né? No caso matemática e física, e a versão. A gente tem duas versões aqui no sistema, uma é a versão de 2006, que é a primeira versão do currículo de vocês, que está inativo já, tá? Do currículo do curso de vocês. A gente encerrou isso em 2012, quando implementamos a nova matriz do curso, tá? E é essa justamente a de 2012, que é a versão corrente. Aí você vai ver aqui, então, todas as disciplinas que você precisa cursar para concluir o curso de matemática e física. Todas as disciplinas que você precisa cursar vão aparecer aqui. Aí tá vendo aqui, ó, essas disciplinas aqui, ó, né? Essa coluninha aqui de pré-requisito, por exemplo, para você cursar a prática curricular 2 lá no terceiro período, você necessita da
ISM 013. ISM 013 provavelmente é a prática curricular 1, tá aqui ela, lá no segundo período. Se você reprovar em prática curricular 1, você não pode fazer a prática curricular 2, tá? Então, atentem-se para essas questões de pré-requisito. Algumas disciplinas necessitam de mais de um pré-requisito. Por exemplo, para fazer laboratório de física 1, você vai precisar de ISM 45, é o cálculo 1, você vai precisar de cálculo 1, e você vai precisar da ISM 093, que é fundamento de física. Então, esse laboratório aqui necessita de cálculo e necessita de fundamento de física. Essas duas disciplinas aqui do terceiro período, se você não for aprovado nas duas, e aí você necessita das duas realmente, tá? Se você não for aprovado, você não vai conseguir fazer laboratório de física 1 no quarto período. Tá? E eu acho que a maioria que não tem mais que dois pré-requisitos, né? Tem estágio supervisionado 3 é que tem mais pré-requisitos. Você precisa de 3 disciplinas aqui, geralmente estágio 2 é essa, cálculo 1 e a 18 eu acho que é geometria, mas então verifiquem essas situações aqui, tá certo? De pré-requisito. Bom, falando nisso, eu acho que é só. Aqui tem várias opções que vocês podem depois acessar e explorar o portal aí e as suas funcionalidades, tá? O que mais que eu tinha de informes para dar? Não sei, esqueci. Mas vamos lá, vamos começar então a trabalhar aqui a disciplina de fundamentos de matemática. Como eu falei para vocês, hoje é uma apresentação da disciplina em si, né? A gente não tem aula programada, conteúdo, vamos dizer dessa forma. Então aqui a gente está tendo uma conversa, isso aqui se caracteriza como uma aula de orientação para vocês nesse primeiro momento. Então, a disciplina de fundamentos de matemática, vamos lá, falar dela. Se eu for lembrando de mais alguma coisa que eu achar pertinente tratar com vocês, eu vou falando, tá? Então, a disciplina de fundamentos de matemática é uma disciplina de 60 horas. E toda disciplina ela tem uma certa carga horária que você tem que cursar. Né? Toda disciplina, na verdade, que está lançada no sistema, ela tem uma carga horária definida. E você consegue ver também isso lá na matriz curricular. Você tem disciplinas de 45 horas, você tem disciplina de 30 horas, de 60 horas, de 90 horas. E as atividades de estágio, que são as disciplinas maiores, né? Que tem 120 horas, 105. Eu acho que a maior é 120 horas. Que eu acho que é estágio 4. Mas então, a carga horária para essa disciplina em si é 60 horas. E aí, associado a essa questão de carga horária, a gente tem o que a gente chama de créditos. A cada 60 horas, a cada 15 horas de aula teórica, a gente tem um crédito. Então, por exemplo, essa disciplina, que é uma disciplina de 60 horas e essas 60 horas são aulas teóricas, vocês vão ter 4 créditos, né? É 15 mais 15 mais 15 mais 15. É um crédito a cada 15 horas. As disciplinas práticas, isso cai pela metade. A cada 30 horas práticas corresponde a um crédito. E aí eu vou voltar com vocês lá na matriz do curso, né? Que eu quero mostrar, porque a gente conta, né? No final, para dizer, ó, o aluno integralizou o curso. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. O aluno finalizou. Observa que aqui, ó, cada disciplina, né, tem sua carga horária associada. Né? Algumas disciplinas têm carga horária teórica e prática ao mesmo tempo, ou seja, por exemplo, a disciplina de prática curricular, ela é uma disciplina de 3 créditos, ou seja, e aí ela está dividida em 30 horas, 30 horas teórica e 30 horas prática. Esses 30 horas teórica correspondem a 2 créditos e esses 30 horas de atividade prática vão corresponder a um crédito e somando tudo dá 3 créditos. Mas
Isso para dizer que a gente vai contar também a quantidade de créditos aqui para integralização do curso, né? Porque o curso de matemática, ele é completo, ele vai estar completo quando vocês totalizarem 178 créditos cursados ou 200, né? E aí somando, né? Somando disciplina, né? Carga horária teórica e carga horária prática, vai dar 3.015 horas de aula, tá? Ao longo desses 5 anos aí vocês vão cursar isso tudo de crédito, estudo de carga horária, tá? Então, quando vocês virem a questão dos créditos, é a associação, né, a conversão aí da carga horária a cada 15 horas. E aí tem a diferença, né? Se for aula teórica, se for aula prática, mas é isso. Cada disciplina também ela tem um código, tá? E esse código é o que vai identificar a disciplina no sistema, tá? No caso dessa disciplina de Fundamentos de Matemática ISM 043, né? Está sendo ofertada nesse semestre de 2021, a gente está em 2022, mas por conta de questões de calendário, de reposição e tudo, está sendo contado esse semestre como sendo o semestre 2021/1, tá? Turma, eu sou o professor responsável, aqui meu e-mail de contato, jfdsantos@ufam.edu.br, tá? Esse é o meu e-mail, vocês têm também o meu contato de WhatsApp. Só não me mandem mensagem no sábado e no domingo não, tá? Deixem para o horário comercial, né? De preferência, de preferência à tarde ou à noite, tá? Mas, tá, eu voltei pra cá e eu não voltei lá, né? Eu sei, fiz besteira. Pronto, então o que eu tava falando aqui? Eu tava falando das... E essa tela aqui. Aí. Então eu tava falando da questão... meu e-mail, né? Tava falando o código da disciplina, que tava falando que era justamente a ISM 043. E que mais? É isso, né? Falei tudo que eu tinha aqui para conversar. Então essa parte de identificação de disciplina eu acho que tá. E aí isso vai ser geral para todas as disciplinas, tá? Cada disciplina vai ter um código, vai ter uma quantidade de créditos, vai ter uma carga horária e vai ser dividida em carga horária prática e teórica, né? Se tem um pré-requisito, né? Vai ser especificado aqui e é isso. Aqui os nossos horários. Deixa eu ver se está dando para vocês. Bom, eu consigo ver direitinho aqui. Então, a disciplina está organizada para acontecer às terças-feiras, né, de 6 às 20 horas, e na quarta-feira, no segundo horário, de 20 às 22 horas. Né? E a gente tem também, né, para cada disciplina, e isso é importante falar para vocês, para cada disciplina a gente tem a mesma carga horária, né, de atividade, isso é contado, tá, para o professor, como atividade executada, como carga horária de trabalho do professor, tá? É contado a mesma quantidade de horas semanais, né? Por exemplo, no caso dessa disciplina são 4 horas semanais, né? Duas horas na terça, 2 horas na quarta, né? Não dá 4 horas de aula. Então, vocês têm aí 4 horas também do que a gente chama de atendimento, que seriam a parte de tirar dúvida, né? Você procura o professor em um horário diferente em que a tua disciplina está ocorrendo para você tirar suas dúvidas. Né? Nesse momento de atividade, né, remota, a gente não tem um local específico para isso. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, eu posso tentar ver com vocês, a gente pode tentar agendar uma videochamada para verificar qual é as dúvidas de vocês, tá? Mas sempre tentem usar esses horários de atendimento aí para a questão da resolução das dúvidas de vocês. Eu não atualizei isso aqui, tá? Mas vocês têm também, e isso é importante falar para vocês,
que o que acontece? São os chamados monitores. Ao longo dos semestres, a gente oferece bolsas de monitoria para aluno, né? Uma bolsa, né, de R$ 400, acho que é 400 agora nesse... É 400 ou 300, mas eu acho que é 400. Antes era 300, eu acho que teve um aumento aí, né? Então, uma bolsa que é ofertada, paga mensalmente para vocês ao longo, né, para os alunos, né? Para os alunos. Para ele ser uma espécie de auxiliar do professor da disciplina. Ele não vai dar aula para vocês no lugar do professor, não é isso. Mas é alguém que pode te socorrer em um determinado momento, com uma dúvida pequena, com um problema pequeno, para resolver aí questões relacionadas à disciplina mesmo, tá? Conteúdo, enfim. Então, os monitores são alunos do curso de matemática que já cursaram essa disciplina e foram aprovados na disciplina, com média maior que 7. Então, é até um dos requisitos, né? E aí, por exemplo, né, e falando especificamente de monitoria, vocês, como estão no primeiro período, e não cursaram nenhuma disciplina, não podem concorrer a nenhuma monitoria, né? Nos semestres próximos, por exemplo, vocês já, né, dependendo, porque também não é ofertada assim, uma quantidade muito grande de bolsas. Geralmente são 4 bolsas de monitoria que a gente divide para o curso todo, né? Para o curso todo. São 4 bolsas aí para, sei lá, né, a gente tem que dividir. Geralmente são 20, 25 disciplinas por semestre. Então a gente tem que selecionar 4 dessas disciplinas para pegar um monitor que vai, né, que vai distribuir essas 4 bolsas, né, selecionar entre 25 disciplinas. Então, é uma coisa que fica um pouco concorrido, né? E aí, como tem bastante procura para essas bolsas, o que acontece? A gente tem que fazer uma seleção, né? Eu não posso simplesmente, você vai ser meu monitor aqui, mas por que você escolheu ele e não me escolheu, né? O aluno pode pensar isso. E aí então a gente tem que fazer uma seleção. Recebe a inscrição de todo mundo que quer concorrer à bolsa de monitoria, estabelece os critérios, vai ser isso, isso, isso. E aí, baseado nesses critérios, a gente seleciona o aluno que vai ser o monitor da disciplina, né? Geralmente a gente faz essa seleção baseado na nota em que ele foi aprovado, por exemplo, né? Eu costumo selecionar pela nota da disciplina. Então, se eu tenho um aluno lá com uma nota muito boa, né? Quanto maior a nota, então a maior a chance de você ser selecionado aí para as bolsas de monitoria, tá? Então isso é já um aviso, né? Se aprovado na disciplina e se aprovado com uma nota boa, para que vocês tenham chance de concorrer a bolsas de monitoria aí mais na frente. Mas geralmente outros professores adotam outros critérios, como por exemplo fazer uma provinha mesmo lá do conteúdo da disciplina e tal, pode ser feito isso também, tá? Ou adotar outros critérios, mas isso sempre é deixado bem claro como é que vai ocorrer essas seleções, qual é o período de inscrição, tudo isso certinho. Geralmente é antes do início do semestre. Por exemplo, nosso semestre iniciou dia 10, então desde o dia 5 de janeiro a gente estava com inscrições abertas para fazer monitorias em fundamentos de matemática. Aí eu estou falando tudo isso para dizer que a gente tem 2 monitores para essa disciplina. Não é o Kelson e não é a Daniele que eu coloquei aí embaixo, tá? Porque isso aí eu não atualizei isso, mas é o Christian e a Karina. Karine, eu esqueci agora o nome da moça. Mas eles já estão no grupo do WhatsApp, os dois, tá? Vocês podem perguntar quem é o monitor da disciplina. Tá? Mas eles estão lá, eu coloquei eles no grupo também. Vocês podem procurar, se não quiserem me procurar, procurem eles. Se eles não souberem, aí pode me procurar também, tá? Então são esses momentos aí que vocês vão ter para tirar dúvida, tá? E aí o detalhe o monitor não é para fazer as listas de exercício, não é para fazer os exercícios, não é para fazer as provas de vocês, não, tá? É uma
é um reforço aí para tirar as dúvidas de vocês, né? Como já cursaram a disciplina, já viram conteúdo, é basicamente o mesmo conteúdo que eles cursaram, é o conteúdo que... Basicamente não, porque não altera, né? Quer dizer, é na verdade o mesmo conteúdo que eles cursaram, vocês vão cursar, né? Pode, pode sofrer aí mudança de um professor ou outro que ministrou para eles e nesse momento vai ministrar para vocês, mas a ideia é sempre manter o mesmo, os mesmos conteúdos. Nossa, eu falo demais. Que mais? Então, aqui, e aí desconsidera então esses contatos, eles estão no grupo de WhatsApp, e aqui os nossos, e aí eu defino um horário de atendimento para vocês aqui comigo, tá? Na segunda-feira à tarde, 14 às 18, e na quinta-feira de 16 às 18. Isso é o horário que eu preciso colocar lá no sistema de atendimento, né? Que é o que eu vou contar como minha carga horária de trabalho, tá? Mas nada impede que vocês me procurem um outro horário, tá? Eu não tenho muito problema em relação a isso, não. Ah, não me procurou no horário, eu não atendo no horário. Não tem, então, esse problema não, tá? A não ser que eu esteja realmente muito ocupado e não consiga atender vocês, mas eu vou agenda um horário em que eu consiga atender vocês de forma bem tranquila. O que a gente vai ver nessa disciplina? Então, a ementa é o conteúdo da disciplina, o que a gente vai trabalhar. Então, é uma espécie de revisão do ensino fundamental, né, em que a gente vai ver desde a questão dos conjuntos e aí já avança para a questão de funções, né? Função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica, gráfico para essas funções, zero e sinal. Tá? Então tudo isso a gente vai ver para cada uma dessas funções nessa disciplina. Tá? E é essencialmente a disciplina que vai ser usada aí como pré-requisito para a disciplina de cálculo 1 no terceiro período de vocês. Tá? O objetivo da disciplina é revisar os principais tópicos de matemática elementar do ensino médio, preparar o aluno para a sistemática de ensino e aprendizagem de matemática em nível superior. Tá? Então, os objetivos, não tem objetivo específico, só objetivo geral, e aqui o conteúdo que foi distribuído ao longo do semestre, né? Gente, se o negocinho travou, eu não consigo mexer. Aqui. Então, iniciando nossas atividades hoje com a apresentação do plano de ensino, e na sequência a gente começa com conjuntos numéricos, 2 aulas, né? O sistema que eu estou adotando para esse momento, né, é o sistema híbrido, em que a gente vai ter aulas presenciais, né, e a gente vai ter aulas remotas, né. Nas aulas presenciais, né, em sala de aula, a gente vai combinar direitinho quando é que vai acontecer e tal. Na verdade, eu já previ aqui o que cadê, gente? Eu havia colocado isso aqui. Aqui, por exemplo, a partir do dia 8 de fevereiro eu tenho aula presencial com vocês, que é justamente a nossa primeira avaliação. Primeira avaliação presencial vai ser no dia 8 de fevereiro, tá? E aí, mas o sistema que eu estou adotando, então, eu ia falar disso e acabei pulando, né? Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu dividi as disciplinas, né, baseado na ementa, eu peguei e separei cada unidade dessa, cada tema desse em uma unidade, né? Que está colocada aqui, certo? Por exemplo, a primeira unidade é conjuntos e conjuntos numéricos. Terminou essa unidade, o que vai acontecer? Terminou essa unidade, eu vou fazer uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela vai contar como nota da disciplina, tá? Então eu vou usar essas listas de exercícios aqui, ó. No dia 19 a gente já tem uma lista de exercícios, tá?
Como a gente vai ter um encontro presencial, então eu vou disponibilizar essa lista de exercícios e provavelmente vou pedir que vocês me entreguem no dia do nosso encontro presencial, tá? No dia da avaliação, da primeira avaliação parcial, certo? E aí, o que mais que a gente tem aqui? Eu coloquei aqui a atividade síncrona, que é aquelas atividades em que eu vou, né, fazer uma videochamada lá no Google Meet. Seria isso, né? E a gente teria aula nesse dia, né? Aula ao vivo. Mas eu tenho enfrentado alguma dificuldade quanto a isso para a questão de acesso dos alunos, né? De outros períodos, por exemplo, eu não consegui fazer isso porque os alunos não tinham como acompanhar essas atividades no horário definido, no horário estabelecido, e acabava que a gente perdia um pouco, acabava perdendo um pouco da qualidade. Então, o que, que eu fazia geralmente? Eu não trabalhava de forma síncrona, que é esse ao vivo, né? Eu tá lá no horário específico, abria uma videochamada e a gente começa a aula. O que, que eu fazia? Eu gravava isso antes e disponibilizava lá no, 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 no Google Classroom. Eu não falei do Google Classroom para vocês, né? Deixa eu voltar lá, que eu acho que eu pulei essa parte do Google. Aqui, ó, é o endereço da nossa sala virtual. Nessa sala virtual é onde eu vou disponibilizar as videoaulas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que está aberto ali para mim. Tenho que só selecionar aqui. Não. Peraí. Cadê o Google? Aqui. Esse daqui. Aí. Aqui. E eu já até coloquei o plano de ensino da disciplina, tá? Plano de ensino da disciplina já está disponível aqui. E aí vocês vão, então, conseguem ver essas informações que eu estou passando para vocês. Tá? Então aqui o nosso mural, geralmente quando tiver alguma atividade postada vai aparecer aqui para vocês, esse mural. A Vitória já estava perguntando se vai ter aula presencial à noite. Eu já digo que não vai ter aula presencial à noite. Presencial não, a gente vai trabalhar de forma remota nesses primeiros meses, só a partir do dia 8 de fevereiro que a gente vai ter um encontro presencial e a gente vai avaliando aí as possibilidades de retornar plenamente presencial ou se vai ficar alternando entre presencial e remoto, tá? Mas aí então já postei aqui também, ó, já está postada a nossa primeira a primeira né, atividade, né, o plano de ensino da disciplina. Assim que eu finalizar essa aula, vai ficar disponível para vocês o aqui, né? Vou postar aqui essa aula gravada, tá? E aí eu vou também postar as listas de exercício por aqui, tá? Vai ser tudo definido por aqui. Quem ainda não está, nessa aula precisa, tá? Porque algumas atividades eu atribuo nota por aqui, tá? E aí precisa entrar e se cadastrar como aluno aqui, tá? Eu mandei o link também no grupo do WhatsApp para vocês entrarem para essa turma virtual. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem. Eu tenho 22 alunos matriculados nessa disciplina, só 7 alunos cadastrados até agora, tá? Sendo que um é a monitora, é a Karina, tá? A Karina é a monitora de vocês, ela já está por aqui também, tá? Vai acompanhar as atividades aqui também, certinho? Deixa eu voltar lá, falei da sala virtual do Google, vou voltar lá para nosso plano de ensino para finalizar. Isso aqui eu já havia falado, aqui eu estava falando da distribuição de conteúdos e a questão das listas de exercícios que eu vou computar como nota, tá? Então, terminou a primeira unidade, uma lista de exercício. Terminou a segunda unidade, outra lista de exercício, né? Tá aqui lançada. E
a cada 2 unidades uma avaliação da disciplina. E a mesma coisa para as outras questões, né? E aí eu já programei, por exemplo, para o dia 8, para o dia 9, atividade presencial, né? E aí a gente vai avaliando como é que vai ficando essas situações de presencialidade. Aí, depois disso, o que eu havia programado é só para o dia 9, 8 e 9 de março, tá? E, mas a gente vai pensando aí o que vai acontecer ao longo da disciplina. A gente verifica a questão do comportamento dessa tal de Ômicron aí, tá? Mas, e aí de modo que eu distribuí dessa forma, né? Carga horária síncrona 10 horas, que é aquelas, né? Aula ao vivo que eu faria com vocês, mas estou pensando ainda se vai acontecer ao vivo realmente, ou se a gente vai ter problema de conectividade, ou se vocês vão preferir ir lá, aula gravada. Porque a aula gravada, a gente não tem aquela coisa de, né? A gente não tem, por exemplo, a possibilidade de você tirar dúvida na hora, né? Ah, tá gravada lá a aula aí, mas você tem também a possibilidade de você assistir a aula no horário que seja mais confortável para vocês, tá? Baixar a aula, né? Até para isso também facilita, porque você deixa a aula lá baixando, né? E aí quando você conseguir a aula baixada totalmente, aí você consegue, né, assistir ela do início ao fim, sem falha, sem interrupção. E aí você anota a dúvida e depois me procura. O professor, não entendi isso, esse tópico, esse tema, essa parte da aula que ficou confuso para mim. E a gente tenta resolver, né? Se for aula síncrona, aí você tem a possibilidade de tirar a dúvida na hora. Ah, professor, não entendi essa parte e tal, mas a gente vai conversando aí qual que é a melhor maneira para a gente trabalhar, tá? E aí tá dividido dessa forma, 10 horas síncrona e a maior parte assíncrona, né, que é as gravadas, e aí vocês baixam e assistem. E a parte de atividade presencial, de carga horária presencial, está prevista aí como sendo 14 horas, tá? Mas a gente vai também pensar nisso aí para ver se aumenta ou se, né, diminui, não sei, dependendo da situação que a gente tiver enfrentando aí no momento, ok? Mas isso é um plano, uma previsão, tá? A gente vai modificando isso ao longo dos semestres. Como é que vai funcionar então a nossa questão das nossas notas? Ó? Lembra que a cada unidade a gente vai fazer uma lista de exercício? Então essa lista de exercícios vai valer 0,20 até 0, até 2,5 pontos, tá? Então uma unidade, uma lista de exercício, uma unidade, uma lista de exercícios. E aí o que eu tenho trabalhado e tem dado certo com nos semestres anteriores para essa forma de ensino remoto é a questão dessas listas de exercícios. Geralmente eu não uso lista de exercícios, geralmente é só avaliação mesmo. Mas a gente está adaptando aí a metodologia que melhor se adeque a esse momento, né? Então vamos lá. Então teremos três notas parciais. Essas notas vão ser lançadas lá no campus, né? Essas 3 notas. Como é que vai ser o cálculo dessas 3 notas? Então eu vou fazer, a cada unidade eu vou fazer uma lista de exercício e a cada 2 unidades uma avaliação. Então primeira unidade, uma lista de exercícios, segunda unidade outra lista de exercícios e na sequência uma avaliação. E aí então eu tenho 3 notas. As 2 listas de exercícios correspondem a 50% dessa nota, dessa primeira nota, tá? É um somatório, tá? Vai somar. Lista, lista, avaliação. Tá? E aí, então, as 2 listas, como cada uma vale 2,5, então 2,5 mais 2,5 deu 5 pontos, né? A metade da nota. E a avaliação valendo mais 5 pontos, que é a nossa avaliação parcial. E aí eu somo tudo, né? E junto para formar uma única nota, a nossa primeira nota parcial. E a sequência, a mesma coisa. Né? Na segunda nota parcial, o que vai acontecer? É a lista de exercício da terceira unidade e da quarta unidade, né, 2 listas, uma de cada uma, e a segunda avaliação parcial. Soma tudo e a gente vai ter uma única nota
valendo de 0 a 10, que vai ser a nossa segunda nota a ser lançada no sistema. A última nota é a lista de exercício 5 e 6, né? Lista 5 e 6, e a terceira avaliação parcial. Somando tudo, uma nota de 0 a 10. Como é que é? Tá bom, mãe, daqui a pouco eu vou ir. Como é que é feito o cálculo de média final? Deixa eu montar aqui. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver se ainda está aberto lá no quadro de horários. Tá, não, mas eu já coloco lá. Consultas e relatórios, notas e frequência. Eu só preciso mudar isso daqui para cá. Aqui. Então, somando essas três notas, a gente vai ter... Filho, não, eu estou trabalhando. Somando essas três notas, a gente vai ter uma média de exercício. É uma média simples, soma as três e divide por 3, né? E aí você vai ter essa média de exercícios. Se essa média de exercícios for maior que 7,5, e aqui eu estou escrevendo e não estou mostrando para vocês. Tá bom. Se for maior que 7,5, vocês estão automaticamente aprovados na disciplina. Se essa média de exercícios for maior que 7,5, isso funciona para todas as disciplinas. Se a média de exercícios for maior que 7,5, você está aprovado. Se não, se for menor, você vai ter o que a gente chama de prova final. Você vai fazer uma prova final da disciplina, com todo o conteúdo da disciplina, uma avaliação de 0 a 10, né? E aí você vai ter, e aí aquela parte lá que está bem aqui colocada como PF, ó, média de exercícios, aí na sequência você tem, bem aqui, eu acho que não estava mostrando para vocês. Média de exercícios e aqui a prova final, né? Se você for fazer prova final, vai ser lançada uma nota aqui como prova final. E você vai ter a média final. A média final ela vai ser calculada com base nessa formulazinha que eu vou colocar aqui para vocês. A média final da disciplina aí, a média de exercícios vezes 2, já mostro para vocês, mais a nota da prova final, isso tudo dividido por 3. Cadê? Aqui, ó. Então a média final é usada essa formulazinha para calcular a média final. E aí lembra, se você não foi aprovado direto, que a gente chama de aprovação direta, mas de exercício 7,5, você está aprovado, não precisa fazer prova final. Se você precisar fazer prova final, a sua média final vai ser calculada por meio dessa formulazinha aqui, que vai considerar a prova final e a média de exercícios. Então essa média que está abaixo de 7,5 vai ser multiplicada por 2, ou seja, ela vai ter peso 2. Tá? Então multiplica por 2, soma com a nota que você vai obter na prova final, depois divide por 3 e essa vai ser a média que vai aparecer no sistema para vocês. Tá? E essa nota, ela tem que ser maior que 5. Tem que ser maior que 5 para vocês conseguirem ser aprovados na disciplina. A média de aprovação é 5. A média final, tá? A média final é 5 para aprovação. Se você tiver média de exercício maior que 7,5, automaticamente a tua média final vai ser 7,5, ou a nota que aparecer lá, tá? O sistema já faz isso. Mas se não, você vai precisar de fazer prova final e
Mas o sistema faz esses cálculos, mas só para vocês conhecerem o funcionamento, né? Entender o que está rolando aqui para depois obter, né, tentar obter uma nota boa de prova final para conseguir ser aprovado na disciplina. A minha sugestão é que vocês não precisem fazer prova final. Então façam os exercícios, façam as avaliações parciais, né? Se empenhem aí para vocês conseguirem. Filhos, vai ficar passando para lá e para cá, é? Para fazer a lista de exercícios, as provas, né? Para conseguir uma nota. Observa aqui como é essa média de exercício, a média das três notas, significa que se você tirar na primeira nota mais que 7,5, né? Uma nota maior que 7,5, na segunda uma nota maior que 7,5, uma segunda, na última nota maior que 7,5, você consegue ser aprovado com média maior que 7,5, tá? Então só esses detalhes aí para vocês. Que mais? E aí voltando lá, então explicado como é que é feito o cálculo da nota, né? Voltamos para nossa, cadê, gente? Encerrar a nossa discussão aqui do plano. Então, esse vai ser o cálculo. Assim, aí já previ a data da prova final. A prova final vai ser no dia 4 de maio, né? Para aqueles que não forem aprovados de modo né? Não foram aprovados direto na disciplina e vão ter que fazer a prova final no dia 4 de maio, tá? Aqui as nossas referências básicas que vocês vão necessitar consultar, né? A gente vai tem disponível essas referências na biblioteca, né? Fundamentos de Matemática do Gelson Yes, é o volume 1, que trata da questão de funções. A gente tem também Fundamentos de Matemática, o volume 2, e o Guidoriz, um curso de cálculo. Esse daqui é o nossa primeira referência do curso de cálculo, o Guidoriz, tá? O volume 1 também tem na biblioteca do Instituto, vocês podem consultar. Falando em biblioteca, e aqui as referências complementares, tá? Mas aí então hoje eu encerro aqui essa parte. Falando em biblioteca, né? Um recadinho importante aí da biblioteca, que é o seguinte, eles querem fazer um treinamento com vocês, né? Pediram que eu selecionasse uma data e comunicasse vocês sobre essa data. E aí ficou para o dia 24 de janeiro, a partir das 15 horas. Lá vai ser feito um treinamento, né, com vocês sobre os temas que eles consideram importantes relacionados ao funcionamento da biblioteca, a questão de pesquisas no acervo da biblioteca, tá? Então toda essa parte de orientação vai ser feita por eles, pelos bibliotecários do Instituto, né? Como é que faz cadastro, como é que vai... Você já pode ir se adiantando e fazer isso, né? Fazer cadastro na biblioteca, né? Provavelmente eles vão pedir uma foto de vocês, não sei se eles estão se já automatizaram o sistema, mas antes eu precisava ter uma foto 3x4 que eles iam colocar num cartão de identificação de vocês e comprovante de matrícula, né? Precisava, né, você comprovar que você era aluno, que você estava matriculado no curso para fazer esse cadastro. Mas vocês podem conversar com eles direitinho lá e verificar o que é necessário para vocês fazerem o cadastro de vocês na biblioteca e consultarem, né, e ter esses livros disponíveis para consulta. Né? Alguns desses livros são muito plagiados. Né? Vocês conseguem de modo fácil também encontrar esses livros na internet. Óbvio que o professor de vocês não vai disponibilizar um livro pirata para vocês. Eu não posso fazer isso, mas vocês como alunos. Eu não posso fazer, mas vocês podem. Enfim, não falem que eu falei isso para vocês. Ih, mas tá gravado aqui, né? Mas, enfim, tá? Vocês podem ter a versão em PDF do livro, que vocês conseguiram, não sei de que forma, e vocês podem ter a versão física do livro, o que for mais conveniente, que for melhor para vocês, né? Adotem esse sistema para que vocês consigam acompanhar as atividades, tá?
No mais, senhores, é isso. Eram essas informações que eu tinha para passar para vocês nesse momento. É... Surgindo dúvidas, me procurem, me mandem mensagem. Só não me mandem mensagem no sábado e no domingo. E de preferência em horário comercial. Nosso horário comercial é à noite, né? No caso, no horário de vocês. Mas, e aí se forem mandar a mensagem à noite, procurem mandar no horário em que eu vou estar com vocês, ou que eu estaria com vocês, né, ministrando aula, né, se for uma aula assíncrona, né, se eu for, né, postar a aula já gravada lá para vocês, mandem mensagem nesses horários que aí é até mais fácil, né, porque em outros horários eu tenho praticamente a noite toda lotada de aula esse semestre, né, tô tapando estou assumindo algumas disciplinas de alguns professores que estão saindo de licença saúde, então eu fiquei um pouquinho sobrecarregado, ainda estou sobrecarregado com a coordenação do curso esse começo de semestre, mas a gente vai conversando, a gente vai se entendendo aí. E é isso, senhores. A gente vou encerrar por aqui. Era só uma aula, era para ser uma aula curta, né, de uns 30 minutos. Acabei falando demais. Eu falo demais às vezes. Mas é isso. Então, até a próxima, que já é amanhã, né? Inclusive, amanhã a gente já tem, já vai tratar a questão de conteúdo mesmo, tá? É isso. Grande abraço a todos, até amanhã.